Meus amores, tudo bem? Eu me chamo Juliana Paiva, sou nutricionista clínica e esportiva. Eu acho que esse deveria ter sido o primeiro vídeo aqui do canal. Mas como eu já postei alguns vídeos, eu vim contar um pouquinho da minha história, um tanto quanto atrasada, mas para vocês me conhecerem melhor. Bom, eu tenho 30 anos, na verdade eu completo 30 anos aqui uns dias, e eu me formei há alguns anos, me formei na Faminas, em Muriaé, e trabalho em Cataguases, que é uma cidade de Minas, interior de Minas Gerais, e trabalho, como eu disse, com a nutrição clínica e esportiva. Mas algumas coisas da minha vida me fizeram chegar até aqui e trabalhar com a área que eu trabalho. Vou começar contando um pouquinho da minha adolescência para vocês. Eu fui uma adolescente muito magra. Eu sempre tive um certo problema ali entre os 10 e os 17 anos com baixo peso. Não digo que eu tive nenhum tipo de transtorno alimentar, mas eu tinha um baixo peso, tinha uma anemia que persistia. Então, com 16, com 15 para 16 anos, eu estava pesando 40 quilos. E eu tenho a mesma altura, desde então eu tenho 1,69 m, não sou tão pequenininha assim, e 40 quilos é muito baixo peso. Na época, uma pessoa me disse que eu estava muito feia. E esse foi o start para várias complicações na minha vida. Então essa pessoa me disse que eu estava muito magra e muito feia, e eu pensei, meu Deus, já que essa pessoa que eu gosto tanto me disse que eu tô tão feia, né, magra dessa forma, gente, eu consigo lembrar até a roupa que eu tava vestindo no dia. Eu tava de saia jeans e uma blusinha branca e uma rasteirinha no pé. E eu tinha feito um rabo de cavalo no cabelo, e eu usava o cabelo bem longo. Então eu acho que o rabo de cavalo evidenciou muito o meu rosto. Essa pessoa, pelo meu rosto estar mais magro, né, me disse isso. E a partir dali eu comecei a criar na minha cabeça a ideia de que eu precisava engordar para ser bonita, já que magra eu estava feia. Então eu ganhei alguns quilos, cheguei a pesar 47 quilos, o que me trouxe um pouquinho mais de volume corporal, né? E eu recebi nessa época muitos elogios, porque a minha magreza incomodava as pessoas. Então eu recebi elogios e aquilo ali me envaideceu, eu gostei dos elogios. E cheguei aos 17 anos e engordei mais um pouco, engordei 10 quilos. Então eu vim para 56. Na época eu fiquei pesando 46, 47 e cheguei a 56. Já havia eu sempre fiz esportes, na verdade, sempre pratiquei esportes, mas quando essa pessoa me fez essa crítica, eu entrei para academia, comecei a fazer musculação. E há 15 anos atrás, a musculação, a educação física não era como é hoje. Então, aos 17, 16 para os 17, eu já estava malhando, havia ganhado 10 quilos, estava pesando 56 quilos e mantive esses 56 quilos até os meus 18 anos. Aos 18 anos, por motivos de trabalho, estudos fora da minha cidade, porque eu sou de uma cidade e cursei faculdade na outra. Na época, eu tinha uma loja de roupas, então eu viajava muito para buscar mercadoria, e isso fazia com que eu ficasse muito estressada. Eu comia mal na estrada, nas viagens. Então eu chegava e tinha ainda mercadoria para etiquetar, para colocar preço, para dispor as mercadorias na loja. E isso também fazia com que eu passasse ali metade da semana comendo mal. Houve um período em que eu viajava toda semana e houve um período em que eu viajava de 15 em 15 dias. Eu espacei um pouco mais por conta da faculdade. E eu acabei desenvolvendo um quadro de depressão, de ansiedade, seguida de depressão. Isso me fez engordar 40 quilos nos 2 anos seguintes.
Então, dos meus 19 aos meus 21, eu engordei 40 quilos. Só que neste período em que eu engordei, eu estava cursando nutrição. E aí existe uma pressão psicológica muito grande, não por conta da faculdade, mas por conta das pessoas, né? Do nosso convívio, do meu convívio. É uma pressão muito grande para que eu emagrecesse, porque como assim uma nutricionista, né, pesando quase 100 quilos, não pode. Porque eu fui dos 56 para os 96. Eu não percebia que eu havia, né, ganhado tanto peso devido ao quadro de depressão que eu estava passando, tristeza muito grande e ansiedade. Eu comia por ansiedade e de verdade também eu já não, nessa época eu já não fazia mais questão da qualidade da comida que eu comia. Eu comia o que desse vontade, o que desse na minha telha eu comia. Então, o episódio em que a minha ficha caiu, em que eu falei assim, nossa, eu engordei. Porque as pessoas vinham falando e eu falava, ah tá, não, tudo bem, tal. Ah é, ganhei um pouquinho de peso. Gente, foram 40 quilos, não foi um pouquinho de peso, mas eu não percebia. A minha imagem corporal estava distorcida. Eu tinha um comprometimento na minha imagem corporal, da minha autopercepção, né? E entre um semestre e outro, eu precisei comprar roupa branca, que na época em que eu cursei a minha faculdade, a gente precisava usar roupa branca, era roupa e calçado branco. E eu fui a uma loja porque as minhas calças roçavam na coxa e rasgavam. Eu sempre tinha que comprar calças novas. Só que as calças, a gente ia lavando as calças e o tecido ia cedendo também, né? Então, ao longo do período, uma calça que vestia 42 acabava também cabendo no 44 com o botão quase arrebentando, mas era assim que acontecia. Quando eu cheguei no meio desse período, né? Eu estava no do quarto para o quinto período de faculdade. Eu entrei numa loja aqui na minha cidade e pedi uma calça 42. A moça da loja deve ter olhado para mim e pensado, 42. E ela falou assim, muito educadamente, ela falou assim, você não quer experimentar 44? Aí eu falei, tudo bem, experimento, mas eu visto 42, o meu tamanho é 42. E assim, gente, eu parti do 34 para o 36, do 36 para o 38 e do 38 para o 42. Do 42 eu parti para o 48 e do 48 para o 50, numeração de roupa. E então eu vesti, fui para o provador da loja tentar vestir a calça 44 e a calça parou no joelho. E aí eu fiquei toda constrangida, né? Então pedi a calça 46 para a moça. E a moça me deu a calça 46 e eu tentei vestir e parou no meio da coxa. E aí eu respirei fundo, né? E falei com a moça assim, nossa, sua forma tá muito pequena. Eu preciso da calça 48, mas eu visto 42. Gente, hoje eu consigo contar essa história rindo, mas na época foi uma situação que me causou muita dor. Eu tive que tratar durante muito tempo com um psicólogo para eu entender, né, esse momento de depressão todo que eu vivi. Então eu experimentei a calça 48 e a moça já trouxe a calça 50, tamanho 50. A 48 quase entrou. Então eu tirei a 48 na raiva e vesti a 50 e a 50 não abotoou. Ela vestiu, mas não abotoou. Então eu saí da loja muito brava, né? Agradeci a moça, falei, olha, muito obrigada, as suas calças não me vestem bem, eu vou comprar em outro momento. E eu saí da loja e ali a minha ficha começou a cair. Nossa, eu engordei. E o meu pai tem confecção
Então eu levei uma calça antiga para meu pai e a gente remendou ali o pernas e fui eu para a faculdade com aquela calça remendada. Então no quinto período, no início do quinto período, uma das primeiras aulas era a aula de avaliação antropométrica, que é a aula onde a gente aprende a tirar as medidas, né, a ferir as medidas, o peso corretamente, enfim. E aí um aluno fazia no outro. Então, eu lembro que a Lu, que foi uma menina que estudou comigo, aferiu o meu percentual de gordura e na época era um percentual de 48% de gordura. E eu saí, quer dizer, em 2 anos eu saí de um percentual de 17%, 18%, porque eu era, como eu disse, eu era muito magra, até por praticar muito esporte. E pulei para 48% de gordura. Então, a minha professora na época, que chamava Vânia, se chama Vânia, falou assim, não, pera, vamos aferir de novo. E ela aferiu e bateu, era 48% mesmo. Gente, naquele momento eu desabei. Eu saí da aula, respirando fundo, assentei no corredor da faculdade, chorei, 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 chorei. Chorei por horas, chorei assim até quando não tinha mais lágrimas para chorar. E eu chorei porque naquele momento eu percebi que eu realmente estava acima do peso, eu realmente estava obesa. E eu não digo isso com nenhum grau de preconceito, estou contando apenas a minha história, né? Nesse momento da minha vida, eu tinha 21 anos, eu estava com os pés todos rachados, eu estava com resistência à insulina, com acantose nigricans, que é aquelas manchas marrons na axila, no pescoço. Eu estava com dores no joelho, eu vivia cansada, meu cabelo estava ruim, eu estava completamente desnutrida e obesa ao mesmo tempo. Então as minhas professoras, a Marilene, que foi uma professora minha, me ajudou muito, sou muito grata. A Elisângela também, se algum dia elas puderem ver esse vídeo, eu deixo aqui o meu agradecimento à Vânia, a Marilene, a Elisângela e a tantas outras professoras que passaram pela minha vida acadêmica, me ajudaram, me encaminharam para o tratamento psicológico, e aí eu fiz um tratamento psicológico, primeiro inicialmente na faculdade mesmo, né, com o apoio psicológico da faculdade, depois tratamento fora da faculdade, com profissionais fora da faculdade, e foi quando eu comecei a retomar as rédeas da minha vida. Aos 21 anos, eu comecei a me cuidar, fazer dieta, melhorar a minha alimentação. E isso fez com que eu perdesse, ao longo dos 2 anos seguintes, 37 quilos. Eu não cheguei a perder os 40 quilos que eu tinha ganhado. Não tinha o menor problema não ter perdido os 40 quilos, porque os 37 quilos que eu perdi fizeram total diferença. E foi uma perda de peso gradativa, né, poupando a minha saúde. Então eu introduzi alimentos melhores, eu passei a não consumir tanto refrigerante, eu nunca cortei nada da minha alimentação basicamente. Cortei sim o leite por um período, porque nessa época eu me tornei intolerante à lactose, mas eu não cortei absolutamente nada. De vez em quando eu tomava um sorvete, uma pizza, coisas normais da vida de um jovem. Mas eu consegui controlar a minha alimentação e perder esses 37 quilos. Então eu já não era mais uma estudante de nutrição que estava fora dos padrões. Né? Padrões que muitas vezes são impostos pelos outros. Apesar de que no meu caso, naquela época, eu não estava feliz com o meu peso, com o meu corpo, eu estava doente, eu não estava saudável, eu precisava mudar sim por uma questão de saúde, mas eram padrões impostos por outras pessoas, claro. A partir daí eu me formei e durante a minha graduação eu procurei estudar sobre transtornos alimentares, sobre o estudo da autoimagem, né, transtornos de imagem.
Então eu fiz a minha monografia na época, o meu TCC, sobre transtornos de imagem e transtornos alimentares. Desde então eu estudo sempre transtornos de imagem, transtornos alimentares, quando eu preciso escrever um artigo ou quando eu vou desenvolver alguma linha de pesquisa. Pesquisei com adolescentes, já pesquisei com mulheres e já pesquisei com lutadores de jiu-jitsu. E o meu trabalho, né, o que eu nutricionista, é quebrar essa questão de um padrão fixo de beleza. É mostrar para as pessoas que elas são bonitas da forma que elas são. Né? Se você não estiver satisfeita ou satisfeito com o seu corpo, tudo bem você querer mudar. Mas se isso não te afeta psicologicamente, emocionalmente e nem a sua saúde, tudo bem também você ficar da forma que você está. Ninguém pode mandar, ninguém pode querer impor ao outro ser ou fazer algo que o outro não queira. Claro que essa imposição na época em que eu estava doente foi importante para mim porque não tinha forças para sair daquela situação. Mas eu também não, quando eu me tratei, emagreci, me curei da depressão na época, eu também não me encaixei, não me permiti encaixar no padrão que o outro queria que eu me encaixasse. Cuidei da minha saúde, melhorei a minha resistência à insulina, diminuí os níveis, né, de glicose, porque eu passei a comer menos carboidratos refinados, mais frutas, mais alimentos integrais, comer com mais qualidade. Eu não comia menos, eu comia com qualidade. Isso foi o que me fez emagrecer. E desde então eu trabalho com nutrição, como eu disse, clínica, que é uma área que me dá um extremo prazer na nutrição, porque a gente pode pegar aquele paciente que está ali com a glicose alta, com colesterol alto, cheio de alterações, né, bioquímicas, cheio de alterações nos seus exames, e você reabilitar aquele paciente, sabe? Isso é muito prazeroso. E a nutrição esportiva também é uma outra área da nutrição que me traz prazer, mas é uma área em que eu trabalho mais com a estética. Então nem sempre a gente consegue alcançar o padrão que está aqui, ó, na cabecinha do paciente. Ora porque ele não tem biotipo para chegar àquele corpo que ele quer, ora porque o padrão que ele procura é um padrão montado pela mídia, né? Então é um pouquinho mais complicado. Mas quando trabalha a nutrição esportiva com atleta, não apenas com praticante de atividade física, não só com aquela pessoa que malha e quer alcançar um corpo legal, quando eu trabalho com atleta também me dá muito prazer. E eu sempre trabalho com atletas de luta, de artes marciais, porque eu pratico luta há muitos anos. Atualmente eu trabalho com consultório na minha cidade, né? Desenvolvo esse trabalho, como eu disse para vocês, um trabalho clínico e também a nutrição esportiva. E é isso. Hoje eu procuro me manter sempre ativa, porque quando a gente adquire uma obesidade, a gente cria no nosso corpo algumas alterações, padrões no nosso corpo, que o nosso corpo tenta repetir. Então eu sempre tento me manter ativa, praticando atividade física, comendo bem, né? E continuo correndo dos padrões impostos pela sociedade, porque hoje eu entendo que eu não preciso cumprir aquele padrão para ser bonita, né? É uma coisa que eu trabalhei muito e ainda trabalho, tanto comigo mesma quanto com as minhas e os meus pacientes. Esquece esse padrão de beleza imposto pela sociedade e começa a olhar para você, começa a olhar o que você tem de bonito, porque todo mundo é bonito, todo mundo tem uma beleza especial e única. Bom, acho que eu contei um resuminho aqui da minha trajetória, o porquê que eu escolhi a nutrição, o porquê que eu trabalho com nutrição clínica e nutrição esportiva,
Nutrição clínica eu trabalho principalmente por conta da obesidade que eu tive e porque eu vi o quanto a nutrição pode mudar a vida de uma pessoa. E a nutrição esportiva porque eu sempre gostei muito de esportes e sempre foi uma área em que eu me interessei muito por gostar de esportes. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo sincerão, onde eu tô contando para vocês um pouquinho da minha vida. Não se esqueçam de deixar o like aqui para mim, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar as notificações no sininho. Se vocês puderem me seguir nas minhas outras redes sociais, o meu Instagram e o meu Facebook. Espero vocês nas minhas outras redes sociais também. Um grande beijo, fiquem com Deus.